tarde, meus queridos. Estamos começando com mais uma aula de redação aqui no GB Conectado com você e a última aula também. Hoje será a nossa última aula, então é para a gente fechar aí com chave de ouro. Vamos falar então sobre. Deixa eu passar aqui. Vamos falar sobre o que não fazer na redação. Então, nós viemos aí nos outros vídeos falando muito sobre estrutura, sobre repertório, basicamente o que fazer na redação, né? Coisas que vocês deveriam fazer. E agora a gente vai ver, né, para finalizar, o que você não deveria fazer, tá bem? Então, dentro disso também nós vamos falar sobre algumas situações que levam a nota zero, que podem, né, zerar a sua redação, para a gente tomar bastante cuidado com isso, que isso é algo que a gente não quer de jeito nenhum. E também nós vamos fazer aqui um breve simulado, né, de como seria um projeto de texto, esse planejamento que a gente precisa fazer no começo, né, da nossa redação, antes de a gente de fato começar a escrever, porque essa é uma parte muito importante e essa parte ainda está lá conectada na competência número 3, né? E você pode perder até, por exemplo, 120 pontos nessa competência se você não tiver esse projeto de texto, porque isso vai ficar explícito na sua redação se você não fizer esse projeto de texto. Então, nós vamos fazer aqui tipo um simulado, né, rapidinho, de como seria esse projeto de texto, quais elementos estão incluídos, né? E etc. Então, vamos falar sobre o que não fazer. Nessa parte aqui, primeiramente, né, eu comecei falando muito sobre a competência número 1. Só para relembrar, a competência número 1, ela diz respeito ao domínio da língua portuguesa, da norma culta, né, da língua portuguesa. Então, ela vai entrar dois blocos aqui, que é a estrutura sintática, tá? E os desvios gramaticais. Então, nessa competência, inclusive, você pode cometer um erro de estrutura sintática sem perder ponto, tá? Então, por exemplo, às vezes ali no nervosismo, né, de escrever aquela redação, você comete um errinho de estrutura sintática, tá? Se houver só um erro durante toda a sua redação, durante as 3 linhas ali, você não perde esse ponto, tá? Mas, mais de um erro, aí você começa a perder pontos, tá? E você pode também ter 2 erros de desvio, né? Gramaticais, dois desvios gramaticais. Então, às vezes você errou alguma vírgula, às vezes você errou a ortografia de alguma palavra, a pontuação errou de alguma forma, a acentuação, tá? Então, se você cometer apenas 2, isso entra como desvio, né? E você não perde ponto. Mais do que isso, né? 3 desvios, 4 desvios, você já começa a perder pontos nessa competência, tá bem? Então, nós vamos falar sobre 4 coisas aqui mais aprofundadas, né? Que é a estrutura sintática, a regência, vírgula e o paralelismo sintático. Só que eu coloquei esses 3 outros pontos aqui para a gente tratar rapidamente, então eu já vou falar deles de uma vez, tá? O primeiro ponto aqui da acentuação e ortografia, tá? Isso daqui é muito importante, gente. Como eu disse, um errinho, 2 errinhos até vai. Mais do que isso, você começa a perder ponto, tá? Então, presta muita atenção na acentuação das palavras. Até às vezes, quando a gente vai escrever, se você deixa bem fraquinho o seu pontinho no i, né, o seu acento circunflexo, acento agudo, crase, que seja. Deixa bem marcado, né, sem rasurar, obviamente, mas deixa claro que ali tem uma acentuação, né, porque se ficar ali na dúvida, você pode perder ponto por causa disso. E a outra questão é da ortografia. Então, a gente já teve até uma pequena discussão sobre isso, né, anteriormente, falando sobre o uso de palavras muito rebuscadas. O uso de palavras rebuscadas não vai aumentar a sua nota, tá? O que vai aumentar a sua nota é você saber usar a estrutura
estrutura, você não ter muitos desvios, muitos erros de sintaxe, né? Mas usar palavras rebuscadas não significa que você fez uma redação muito boa, né? Se não tiver estrutura, não tiver argumentos e tudo mais. Então, se você quer usar uma palavra rebuscada e você não tem certeza de como se escreve, se é com S, se é com C, por exemplo, né? Se tem um acento ali, se não tem, enfim. Na dúvida, não usa. Pega uma outra alternativa que você tenha certeza como escreve, tá? Porque isso pode te tirar pontos se você escrever, né, de uma forma incorreta, tá? A ortografia e a acentuação, né? É um momento que a gente tem que prestar muita atenção, porque na redação, né, eles pedem que seja uma norma culta, né, que seja um texto bem formal. Então, às vezes, a gente usa algumas coisas no nosso dia a dia, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, né, e a gente esquece, né, dessas acentuações, dessa ortografia corretinha. Então, esse não é o momento de esquecer, tá? Tudo bem você usar nesses contextos, mas no contexto redação do Enem, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? O segundo ponto aqui é a questão do título, tá? O título não é obrigatório no Enem. E eu aconselho do fundo do meu coraçãozinho de professora a você não botar título, tá? Por quê? Uma questão é que é o óbvio, não te dá um ponto a mais e não te tira ponto, né? Só botar o título ali. Então, é um tempo que você perde, né? O tempo que você está pensando ali no título, você poderia estar desenvolvendo outras coisas na sua redação. Então, não esquenta com isso. E um outro ponto também é que às vezes as pessoas, né, no ímpeto ali de deixar a coisa bonitinha, colocam algum ponto, por exemplo, de ponto de interrogação, ponto de exclamação meio estilizado, sabe? Aqueles pontos gordinhos assim que a gente faz. Ops, aqueles pontinhos gordinhos assim, né? Que as pessoas geralmente fazem assim. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Né? Minha letra é ruim, gente, mas ó. Isso que eu tô falando, sabe? Botar esse ponto assim, bem estilizado, ou então fazer nuvenzinha, né? Escreve o título, faz nuvenzinho e volta. Não faz isso, gente. Não faz isso, que só vai te acarretar problema. Por quê? Esses dois tipos de desenho, né, que é considerado como desenho no Enem, eles podem até zerar a sua redação, tá? Então, deixa o título de lado, esquece o título, não é o momento de fazer lettering, tá? Na redação, esquece disso daqui, tá? Outra questão também é o recuo de parágrafo, tá? Recuo de parágrafo e margem. O que eu quero dizer com recuo de parágrafo? Sabe quando a professora lá do fundamental, né, do infantil, fala assim para você, fulaninho, tem que colocar o dedinho assim para marcar parágrafo. É isso, tá? A gente precisa deixar muito claro que aquele primeiro parágrafo é uma introdução, que aquele segundo parágrafo e terceiro são desenvolvimentos e que o último é uma conclusão. Tem que colocar o dedinho lá para marcar o parágrafo, tá? Para dar um recuo. Porque se você esquecer disso, se você fizer direto, né, começando ali lá no pedacinho, no comecinho da linha, isso vai contar como se fosse uma redação escrita em monobloco, ou seja, não tem parágrafo. Se não tem os 3 parágrafos, o que acontece? Você não obedeceu a estrutura dissertativo argumentativo que pede no Enem, tá? Então, teremos um problema super sério, tá? Que pode também levar a nota 0, tá bom? E uma outra questão também é a margem, gente. A margem é o seguinte: o que você escreve depois da margem ali da redação, naquele retângulozinho ali, não é contabilizado. Então, se você deixar para colocar um S que seja fora da margem, um
ponto, qualquer coisa, não vai contar. E se isso tiver um efeito muito grande para o sentido ali da sua frase que você escreveu, o que vai acontecer? Vai ficar uma frase sem sentido e você vai perder ponto, ok? Então, corretor nenhum escreve, corrige, né, depois da margem, tá bem? Então, prestem bastante atenção em relação a isso. Então, aqui é basicamente o que eu queria falar desses 3 pontinhos aqui. Agora a gente vai olhar um pouquinho mais a fundo esses outros 4 aqui que são super importantes, tá bom? Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai falar é da estrutura sintática. Tá? A estrutura sintática ela é muito importante. Como eu disse, ela é um bloco, né, importante ali dessa competência, é uma das coisas que eles vão analisar mais a fundo quando corrigir a sua redação. E um dos grandes erros que tem em estrutura sintática é a questão das frases fragmentadas ou do truncamento. Olha esse exemplo aqui que eu botei. Além disso, vírgula, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, ponto, deixando a infância de lado para usarem aplicativos, vírgula, que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores. Aqui, claro que tem outros erros que não, né, estão relacionados à estrutura mesmo, sintática. Mas aqui nós estamos analisando somente a estrutura sintática, tá bem? Ponto. Tendo em vista que na maioria das vezes tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Olha o que acontece aqui. Entre manipulação e deixando, esse ponto aqui não deveria existir, bem? Esse ponto aqui não existe. Aqui deveria ser uma vírgula, tá? Então aqui você está fazendo o quê? Você começou ali a sua redação, começou a sua frase, né, seu período falando, além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Ponto. Deixando a infância. Então tem uma parada, né, ali que isso interrompe o desenvolvimento ali, interrompe o raciocínio que você está tendo com aquela frase. Fora que a gente não começa a frase com gerúndio, né? Deixando, nesse caso aqui. Então, esse ponto não deveria existir. Aqui deveria ter uma vírgula, né? A manipulação, vírgula, deixando a infância de um lado para usarem aplicativos, tananã, tananã. O segundo ponto aqui é esse aqui, entre menores e tendo em vista, tá? Mesma coisa, interrompeu aqui, tá vendo? Esse raciocínio, essa progressão certinha. E aqui também deveria ser uma vírgula, tá? Até porque aqui, né? Aqui é uma locução conjuntiva, tá? E ela deveria ter uma vírgula antes, tá bem? E agora vamos ver o outro exemplo. Os usuários na internet são constantemente manipulados pelo controle de dados. Ponto. Pois a falta de conhecimento sobre os métodos de filtragem, tananã, tananã, tananã. Não botei o fragmento todo aqui, mas só para a gente focar no que é importante aqui no momento. Então, mais uma vez, olha só. Entre controle de dados e pois a falta de conhecimento, tananã, deveria ter uma vírgula. A vírgula aqui, ela é essencial, tá? Pois, aqui, está como uma conjunção, tá? Então, deveria vir uma vírgula antes, tá? Aí, aqui só tem um porém, tá? Muito importante que vocês devem prestar atenção. A conjunção pois, quando vem vírgula só antes, tá? Então, por exemplo, aqui, controle de dados, vírgula, pois a falta de conhecimento, tananã. Ela tem o sentido, tá? Aqui ela tem um sentido de explicação. Ela é uma conjunção causal. Você está explicando algo, tá? No sentido aqui de porquê, né? Isso se a vírgula vir antes. Mas se eu colocar controle de dados, vírgula, pois, vírgula, tá? O pois entre duas vírgulas, aí vai mudar o sentido. Não vai ser mais uma conjunção causal, já vai ser uma conjunção conclusiva,
tá? Vai ter o sentido aqui de logo, né? Portanto. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Porque nesse caso aqui, se você colocasse a pessoa, né, na verdade, colocasse vírgula entre dados, né, pois e outra vírgula depois, né, ela não perderia ponto de estrutura sintática, que estaria correto o uso da vírgula, mas ela perderia ponto lá na competência número 4, que fala sobre elementos coesivos, porque ela utilizou uma conjunção inadequada para o contexto, né? O contexto aqui pede que essa conjunção pois seja no sentido causal, tá? Então, aqui, ó, os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, vírgula, pois a falta de conhecimento sobre os métodos de filtragem, tananana, tá? Tá explicando, ok? Então, esses são dois exemplos aqui de frases fragmentadas. E tem um outro erro, né, de estrutura sintática que acontece bastante, que é em relação à justaposição, tá? Eu coloquei um exemplo aqui. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria das jovens aqui estejam sendo controladas pela internet, onde geralmente existem vários mundos a serem descobertos através dela, prendendo os usuários que usam através de seus dados. Tá vendo que até cansa? Pois é, porque a gente não tem um ponto final, não tem vírgula, tá? Tem um problema sintático, de estrutura sintática aqui, porque não tem nada fechando aquele período. Então, olha só, entre aqui. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. Aqui seria um ponto final. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet. Tananã, tananã. Outra coisa aqui também que a pessoa botou uma vírgula, né? Usam através de seus dados a forma que são manipulados, vírgula. A rapidez faz com que os usuários pensem, tá vendo? Se você está introduzindo ali uma outra ideia, aqui deveria vir um ponto final, tá? Não seria uma vírgula. Então, prestar atenção nisso também, hein? E aqui no final também, né? Eu não continuei esse parágrafo para não ficar muito grande aqui, mas esse parágrafo aqui continuava. E continuava sem um ponto, tá? Sem um ponto final. Então, eu só coloquei aqui até o incrível, mas ali também deveria ter um ponto final para começar, né, outra ideia, tá? Então, gente, vocês percebem aqui que ou a pessoa bota vírgula demais, né, onde não existe, ou então ela coloca de menos, coloca a pontuação de menos. Então, tem que prestar muita atenção nisso, tá? A gente não pode ter um parágrafo dessa forma aqui, ó, todo sem um momento ali de saber onde começa um período, onde termina um período, tá? Assim como a gente também não pode ter o que aconteceu aqui, que são frases fragmentadas. Você parar ali o raciocínio no meio colocando um ponto, tá? Onde deveria ser uma vírgula no caso. Então, prestar muita atenção nisso, ok? Então, eu coloquei só esses dois problemas como grandes problemas da estrutura sintática, até por conta do nosso tempo aqui, para não ficar muito cansativo, tá? Mas esses dois aqui, você sabendo esses dois, ó, já te ajuda muito, tá bem? E um erro de desvio que acontece muito é em relação à regência verbal e nominal. Tá? Eu coloquei aqui só dois exemplos da regência verbal para mostrar para vocês, mas isso também pode acontecer com a regência nominal, tá? Então, olha só, esse exemplo de azul aqui é um exemplo, né, real do que não pode acontecer, tá? Então, olha só. O mau uso da internet pode acarretar a várias complicações, tá? Acarretar, esse verbo aqui, ele não pede uma preposição, tá? Ele é um verbo transitivo direto. Então, o mau uso da internet pode acarretar várias complicações. Não tem esse a, tá? Ai, como que eu sei disso? Lembra mais uma vez
né? Dicas da professorinha lá do ensino fundamental. Pergunta para o verbo. Quem acarreta, carrega, acarreta algo, né? Alguém, ok? Então, tem que prestar atenção, tá? Quem diz algo. E nessa forma, assim, a gente consegue ver, né? Se é transitivo direto, se é transitivo direto, se você vai precisar de uma preposição, se você não vai precisar, tá? E um outro exemplo aqui, que foi, na verdade, o contrário, né? A pessoa botou: outras pessoas usam a internet para assistir séries, filmes, vídeos dos famosos. E nesse caso aqui, o verbo assistir, nesse sentido de ver, né, de ouvir, ele deveria ter uma preposição. Então, quem assiste, assiste a algo, né? Então, o certo aqui seria: outras pessoas usam a internet para assistir a séries, filmes, vídeos famosos, etc. Tá? Então, aqui é até um erro assim que a gente ocorre na nossa fala, né? Um desvio, na verdade, que ocorre na nossa fala. A gente fala: eu adoro assistir série, né? Hoje eu vou assistir série. Mas na hora da redação, né, mais uma vez, como é um contexto formal, a gente tem que prestar atenção nessas minúcias, né, da língua. Então, prestar atenção na questão da regência também, tá? Aí agora a questão da vírgula, meus queridinhos. Vírgula é um problema, né? Ou a gente bota vírgula demais, coloca ali igual o sal, né? Pega o texto e fala, tá com pouca vírgula. Aí você coloca sal lá e um monte de vírgula. Parece um monte de vírgula onde não tem. Ou então não coloca vírgula nenhuma, né? Tem vários problemas. Então, vamos só ver aqui o básico da vírgula, né? O estudo da vírgula vai muito além do que eu vou trazer aqui para vocês, mas mais uma vez, por conta de tempo, eu só selecionei alguns casos, tá? Para a gente tratar aqui hoje. Então, primeiramente, são dois casos assim, que são considerados graves, porque é um erro muito primário, tá? É um erro que, assim, no ensino médio, né, ali fazendo uma prova no vestibular, isso não deveria acontecer, tá? Que é separar sujeito de predicado e verbo de objeto, tá? Esses dois aqui eu até coloquei aqui, ó, são o arroz e feijão da vírgula. Assim como a gente não consegue, o brasileiro não consegue separar arroz e feijão, tá? Geralmente, a gente não pode separar sujeito, predicado, verbo e objeto, tá? No caso do sujeito predicado, é se você colocasse, por exemplo, eu, vírgula, irei tirar 1000 na redação, tá? Então você separou o sujeito ali, eu, do predicado, né? Então, eu, vírgula, irei tirar 1000 na redação, tá? Isso não pode acontecer. Nunca se separa sujeito de predicado. Não importa se o sujeito venha no começo da frase, se ele vai vir no final, nunca se separa, bem? E um outro caso também é do verbo e objeto, tá? Quando você separa verbo e objeto. Então você poderia falar, por exemplo, o menino ouviu, vírgula, a música. Então você está separando ali o verbo ouviu, né, do objeto dele, que é a música. Então isso também não pode acontecer, tá bem? Então esse aí eu coloquei até separado porque, como eu falei, é um caso grave, tá? Que um aluno de ensino médio não deveria cometer. Então presta atenção nisso. E aqui são outros casos. Então olha só, locução conjuntiva e a oração subordinada que introduz. Então, esse aqui é até um exemplo que a gente viu um pouquinho mais à frente na questão do truncamento, né, da fragmentação. Aqui, a pessoa separou com vírgula, ó, tendo em vista que, vírgula, esses dados não são deletados, tá? Essa vírgula aqui entre o que e o resto aqui não existe, tá? Porque está separando a locução conjuntiva, tendo em vista, tá? A mesma questão de visto que, todos esses casos, da oração subordinada, que é quem está introduzindo, né? Que é esses dados não são deletados, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não vai
não vai separar por vírgula, tá? As orações subordinadas, grande parte, né, vem depois desse que. Então, se vir ali, não separa, tá? Que oração subordinada. Então, prestar atenção nisso daqui. E um outro ponto também é da conjunção subordinativa e oração subordinada, que é esse caso aqui, ó. É importante ressaltar que, vírgula, as escolhas dos conteúdos são feitas, tananã, tananã, tananã. Então, aqui também não vai separar, tá? Importante, tudo junto. É importante ressaltar que as escolhas dos conteúdos são feitas, tananã, tananã, tananã. Bem, então, muito cuidado com isso daqui. A gente tem essa mania de querer isolar, né, as conjunções subordinadas, mas eu vou mostrar para vocês, né, logo aqui no próximo slide, como que a gente faz isso, tá? Sem ter um erro ali de vírgula realmente, né, que acontece aqui, separando conjunção de oração, locução subconjuntiva de oração subordinada, tá? Para não ocorrer esses casinhos aqui. Então, vamos lá. Então, como que a gente usa? Afinal, a vírgula. Em nexos conclusivos. Então, quando você vai usar assim, sendo assim, portanto, tá? Você sempre vai usar a vírgula depois do nexo. Então, assim, vírgula, sendo assim, vírgula, portanto, vírgula, logo, vírgula, tá? Até falei vírgula aqui várias vezes. Então, é dessa forma que você vai usar, tá? Se vier isso tanto no começo do seu período, tá? Como se vier no meio também. Então, você introduz ali algo e tem que falar assim, tananã, tananã, tananã. Então, você vai colocar entre duas vírgulas, tá? Por exemplo, a violência contra a mulher, vírgula, assim, vírgula, e o resto, tá? Então, é dessa forma que você vai usar com nexos conclusivos. E outras conjunções também. Então, conjunção adversativa, alternativa, conformativa, tá? Você sempre vai usar a vírgula também depois delas, tá? E aqui eu já faço um adendo aqui para dizer que conjunções é algo que vocês precisam estudar, tá? O que é o significado ali de cada uma, tá? O que elas vão trazer para o seu texto. Então, isso acontece para você não usar, por exemplo, portanto, quando deveria ser um entretanto, tá? Porém, quando deveria ser um embora, tá? Por exemplo. Então, tem que prestar atenção e eu indico muito que vocês façam uma pesquisa, né? Melhor, procure direitinho qual que é a função de cada conjunção para você usar elas certinhas na hora da sua redação, tá? Então, mais uma vez, todas essas conjunções aqui, elas vão levar vírgula depois, tá? Então, tudo lá. Embora, sendo assim, primeiramente, segundamente, tudo, tá? O terceiro ponto é o isolamento de aposto. E você vai utilizar muito isso se você for utilizar, por exemplo, um repertório, vamos dizer aqui, de livros, tá? Você quer introduzir Machado de Assis, né, exemplo. Você quer introduzir Machado de Assis e você quer explicar quem é Machado de Assis. Então, Machado de Assis, vírgula, grande escritor brasileiro, vírgula, tá? Então, esse aposto, né, explicando quem é Machado de Assis, ele deve vir sempre isolado entre vírgulas, entre duas vírgulas, tá? Então, isso é muito importante. Aí eu coloquei aqui dois exemplos também que usam vírgula, que é a enumeração e a troca de sujeito, tá? A enumeração é o seguinte aqui, ó. Todos os dias, milhares de pessoas acessam a internet em busca de informações, lazer, comunicação ou interação em redes sociais, tá? Então, entre aqui, ó, lazer, comunicação, tá? Informação, na verdade, né? Busca de informações, vírgula, lazer, vírgula, comunicação ou interação,
tá? Então, aqui você está enumerando várias coisas na sua redação, então você precisa utilizar a vírgula, tá? E a mesma coisa aqui, ó, que a pessoa fez depois também. Tudo que se escreve, pesquisa e assiste. Então, tudo que se escreve, vírgula, pesquisa e assiste. Tá bem? Então, isso deveria também vir vírgulas, né? Aqui. Eu tinha colocado o efeitinho ali. Ok? Então, essa é a questão da enumeração. E o segundo ponto é da troca de sujeito. Então, olha só, aplicativos, sejam de vídeos, músicas ou redes sociais, a partir do rastreamento de dados, criam uma lista de relevância individual e os conteúdos são apresentados a partir dela. Então, aqui está acontecendo, né, uma troca de sujeito, tá? Então, você precisa fazer uma vírgula aqui para o E, né? Então, aqui, deixa eu colocar aqui o cursor. A partir do rastreamento de dados, cria uma lista de relevância individual olha só, relevância individual e, vírgula, os conteúdos são apresentados a partir dela, tá? Na verdade é antes, né? Então, aqui, né, aqui, ó, cria uma lista de relevância individual, vírgula, e os conteúdos são apresentados a partir dela, tá? Preciso de uma vírgula ali porque está acontecendo uma troca de sujeito, tá? Na frase. Muito importante também, ok? E um outro ponto é a questão do paralelismo sintático, tá? Aí eu coloquei 2 exemplos aqui que geralmente são os que ocorrem com mais frequência, tá? O primeiro, olha só. Diariamente vemos notícias que tratam do problema do uso indevido de dados pessoais dos usuários e a falta de leis que regulem as empresas que exploram esses dados. Então, olha só. Aqui eu esqueci, na verdade, do dar, né? De uma preposição aqui. Então, olha só. Diariamente vemos notícias que tratam do problema tananã, tananã, e da falta. A gente geralmente esquece. Coloca só no primeiro ponto, né? Igual a pessoa fez aqui, do problema, e esquece da falta, tá? Então, isso daqui é muito, muito, muito frequente, né? Em redações, e é uma coisa que as pessoas esquecem, né? De botar. Então, isso é muito importante, tá? Então, aqui, mais uma vez, vemos notícias que tratam do problema do uso tananã, e da falta de leis que regulem as empresas tananã, 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 tá? Fazer esse match aqui direitinho, do problema, da falta. E um outro problema que ocorre é esse aqui, olha só. Os usuários da internet fazem muitas coisas na internet, como conversar com amigos, pagamento de contas e inscrição no Enem. Tá? Aqui o que acontece? Teve um mix. Aqui a pessoa começou utilizando um verbo, né? Então, conversar com amigos, e utilizou 2 substantivos: pagamento de contas e inscrição no Enem. Isso daqui não é um paralelismo, né? Isso é uma falta de paralelismo sintático. Então, como deveria ser? Como conversar com amigos, pagar contas. Então, transformei aqui o pagamento de contas, que era um substantivo, no verbo aqui, ó, pagar, né? E inscrever-se no Enem. Mais uma vez, de inscrição, do substantivo, eu transformei no verbo inscrever-se, tá? Então, isso daqui seria o correto para não ocorrer esse erro de paralelismo, tá bem? E, por último, mas não menos importante, vamos falar sobre as situações que levam a nota 0, tá? Que vão zerar a sua redação. Coloquei até ali um GIF para lembrar, tá? E qualquer coisa que tiver aqui, que a pessoa fizer, gente, não dá para defender, porque é uma coisa muito óbvia, né? Então, vamos lá. Fuga ao tema. Se o tema está falando sobre violência contra a mulher, você não vai falar
de miojo, de cinema, enfim, né? Qualquer coisa relacionada. Você não vai falar sobre a tolerância religiosa, né? Isso daqui é um problema de fuga ao tema, tá? Fuga total ao tema. Aí eu tiro aqui um momento para fazer um adendo. A fuga ao tema, fuga total ao tema, ou seja, você escrever sobre outro tema completamente diferente, ele vai zerar a sua redação. Só que o tangenciamento do tema não zera, você só perde bastante ponto, né? Na competência número 2. E o tangenciamento é aquilo que eu expliquei para vocês na última aula, que é, por exemplo, democratização do acesso ao cinema. Você falar sobre o cinema em si e esquecer do ponto principal, que é a democratização do acesso, tá? Ou então, né, você vai falar sobre a persistência da violência contra a mulher e você fala só sobre um tema dentro daquilo, que é o machismo, né? Você não fala realmente sobre a persistência da violência contra a mulher, que é o problema principal ali. Você só pegou um elemento que se relaciona ao tema para desenvolver, tá? Então, cuidado. Tá? Você fuga ao tema é 0. Só que tangenciamento você vai perder nota, tá? Não zera, mas você perde bastante nota. Segundo ponto aqui, não obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, gente, pelo amor de Deus, se já na proposta está pedindo para você escrever um texto dissertativo argumentativo, você não vai escrever nada diferente disso. Você não vai escrever uma fábula, você não vai escrever um texto narrativo, você não vai escrever um texto injuntivo, né, uma receita de bolo ali, nada disso. Você vai obedecer essa estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que você vai expor o problema, que você vai argumentar sobre o problema, que vai ter aquela estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? Então, por favor. O outro ponto é o texto com menos de 7 linhas, tá? O mínimo, né, de linhas para você escrever na redação é 7. Só que não tem como, né, gente? Pelo amor de Deus, você escrever 7 linhas só, sendo que você tem que desenvolver aquilo tudo, 7 linhas é só o que você usa ali na sua introdução. E um texto menos, né, com menos de 7 linhas, tira nota 0, né, 0 a sua redação. Então, se tem 30 linhas, né, vamos tentar escrever 30 linhas, pelo menos. Outro ponto que também leva a sua redação ao 0 é a cópia dos textos motivadores, né? E aqui a cópia a gente diz realmente o plágio, você fala exatamente o que está escrito lá, tá? Como eu expliquei para vocês, você se basear no texto motivador, pegar dados estatísticos do texto motivador, não conta como plágio, tá? Porque você vai usar ali de uma forma, né, contextualizada, com seus argumentos, como, né, um repertório para os seus argumentos, então não conta como cópia, tá? Os dados eles estão ali para serem usados mesmo. Mas cópia total mesmo, você pegar, por exemplo, uma frase completa que estava lá no texto motivador e reproduzir no seu texto, isso conta como cópia, conta como plágio, tá? E vai zerar a sua redação. Muito cuidado, tá? A questão do repertório também que eu estava falando. Você pode retirar repertórios dali, né? Aí é o seguinte, né? Se você retirar o repertório dali e não incluir algo seu, de autoria seu, né? Ou trazer um repertório externo também para embasar mais aquele argumento que você está fazendo ali, você vai perder ponto, tá? Mas não conta como cópia nesse caso. Né, contanto que você bote nas suas palavras, né, uma paráfrase bem feita e tudo mais. Outro ponto, desenhos, assinaturas, etc. Foi o que eu falei lá no começo, questão do título, tá? Então, você fazer nuvenzinha, não faz nuvenzinha, tá? Fazer carinha feliz no final do texto, não faz isso. Esses desenhos, eles contam como para tirar nota mesmo, né? Contam como nota 0. Se tem algum desenho, uma rasura ali de qualquer tipo, vai ter nota 0,
Então a gente não quer nota zero, né? Pelo amor de Deus. E por último, recado, deixar algum recadinho pro seu corretor, tipo, pelo amor de Deus, corrige minha redação, cuidado, né? Não, nota zero. Algum tipo de zombaria, de mensagem religiosa ou política, né? Tipo, religioso com político. Não, nota zero, tá? Essas são algumas coisas que vão fazer a sua redação zerar se você fizer. Mas, como você teve 8 aulas maravilhosas com essa professora que vos fala, você não vai, né, cair nessa cilada, como eu botei aqui. Porque você já sabe que não pode fazer, né? Então, vamos lá. Então, o Vem Nota 1000, tá? Isso daqui, o que é para lembrar vocês para fazer. O projeto de texto é o seu best friend, é o seu melhor amigo. Você precisa fazer ele. Ele está incluso lá na competência número 3, que fala que você deve selecionar argumentos, organizar argumentos e etc. Então, quais são os passos para você fazer esse projeto de texto? Primeira coisa, ler a proposta atentamente. Tá? Você vai ler a proposta com muito cuidado, ver o que está pedindo, né? Pegar lá a frase tema, tá? Então, lê direitinho os textos motivadores para já te dar um apoio também, tá? E o segundo passo é você interpretar a frase tema. Então, qual que é o problema que vai ser discutido partindo ali da frase tema? É o que eu expliquei para vocês desde a primeira aula. Persistência da violência contra a mulher. Eu vou falar sobre a persistência, tá? E outra coisa também, gente, muito cuidado com a contradição seríssima, grave, que pode ocorrer se você ir contra a frase tema. Então, se está falando sobre democratização do acesso ao cinema, você coloca lá no seu texto que não existe isso, não precisa de democratização, porque todo mundo tem acesso ao cinema igual. Então, isso daí é uma contradição grave, porque o Enem já está te falando que não é nada igual, que tem uma desigualdade ali. Então, isso pode fazer você perder muitos pontos até zerar, né? Dependendo. Então, muito cuidado com isso, tá? Com essa contradição grave. Então, interpretar a frase tema é muito importante, tá? Então, se você está falando sobre combate ao caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil, tá? Você tem que falar sobre os caminhos para o combate. Você não tem que falar sobre a intolerância religiosa em si, porque a intolerância religiosa é o assunto, só que o problema são né, os caminhos para o combate, tá? Isso é muito importante. Terceiro ponto, você vai olhar para o problema e vai pensar, o que eu penso sobre esse problema? Tá? Qual que é o meu ponto de vista? Qual que é a minha tese sobre esse problema? E aí é o momento que você vai fazer perguntinhas, né? Esse problema, ele tem raízes históricas? Quais são os eixos que eu posso botar ele, as dimensões de análise? Eu posso analisar sob uma visão cultural, sob uma visão histórica, sob uma visão social, política, econômica. É o momento de você começar a conversar ali com o problema para ver o que você pensa sobre ele, tá? O quarto ponto é o brainstorming, também conhecido como levantamento de ideias, chuva de ideias, tempestade de ideias, enfim. É o momento que você vai escrever tudo, tá? Tudo que vier na sua cabeça, todos os argumentos que vier na sua cabeça, todas as relações de causa e consequência, todos os repertórios que você pode incluir, você vai escrever tudo. Aquela folha lá de rascunho tá lá por uma razão, tá? Então, escreva tudo, tá? Uma folha em branco também que tiver, né, algum espacinho em branco que tiver na sua redação. É o momento também de você escrever, tá? Então, o brainstorming, tudo, gente, por mais besta que você pensa, nossa, que argumento besta, mas escreve, tá? Escreve, porque isso vai, conforme você vai escrevendo, né, você vai lembrando de mais coisa, tá? A gente vai estimulando o cérebro. É um bom momento também, de repente, de você ir fazer a sua prova de linguagens,
Porque às vezes você lendo um texto ali na prova de linguagem, você pode virar, ou na prova de linguagens ou de humanas, né? Você pode virar e falar, nossa, eu posso usar algo aqui. Ou eu lembrei de algo aqui, vi um texto ali e lembrei de algo. Você pode usar depois, tá? Então, de repente, dá esse pause um pouquinho, né, para o seu cérebro da redação e ir fazer outra coisa, pode te ajudar, tá? E o quinto ponto, depois que você fez esse brainstorming, esse levantamento de ideias, é você começar a organizar. Então, quais argumentos eu vou usar na minha redação? Quais repertórios vão se encaixar melhor? É esse repertório literário que eu lembrei? Vai ser essa série ou esse filme que eu lembrei que eu posso usar aqui, né? Quais que vão encaixar realmente melhor no problema? O que eu vou incluir em cada parágrafo? Então, no desenvolvimento 1, eu vou incluir isso, isso e isso. No desenvolvimento 2, eu vou incluir isso, isso e isso, né? Enfim, só para você organizar mesmo onde que vai cada coisa. O sexto ponto, qual estratégia argumentativa eu vou utilizar, né? Então, aqui você lembra do que a gente já falou, né, em outras aulas. Eu vou utilizar relações de causa e consequência para argumentar sobre esse problema. Eu vou usar prova concreta, né, ou seja, os dados estatísticos. Eu vou utilizar os argumentos de autoridade, trazer alguma autoridade do assunto para me ajudar a argumentar, né? Então é o momento de você decidir ali qual estratégia que você vai usar para convencer o seu leitor, né, convencer o seu corretor da redação de que o seu ponto de vista é válido. Sétimo ponto aqui é a proposta de intervenção. Então é o momento que você vai relembrar lá dos 5 elementos. Lembra dos 5 elementos da proposta de intervenção? Ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Tá? 5 elementos. E faça só uma proposta de intervenção, tá? É a dica que eu dou para vocês. Não precisa de mais de uma proposta de intervenção. O Enem, ele só vai, o corretor, né? Ele só vai corrigir uma mesmo, tá? Então, deixa o espaço lá para você escrever apenas uma proposta de intervenção que contenha os 5 elementos, tá? Então, esse é o projetinho, tá? Então, seguindo esse projetinho, garanto para você que você já vai ter, além de ter uma visão assim muito mais simples, né, para você escrever ali no momento, você não vai ficar pensando, ai meu Deus, o que eu boto aqui agora? Ah, eu escrevi o meu desenvolvimento 2 muito grande, não vai ter espaço para fazer outra coisa, né? Isso daqui faz uma organização muito certinha sobre o seu texto, então preste atenção. Outro ponto, para relembrar, né? A gente falou isso na última aula, mas eu preciso relembrar para vocês sempre. O repertório, ele deve ser o quê? Legitimado, pertinente e produtivo, tá? Essas 3 coisas. Legitimado, né? Porque tem que ser real. Não é minha avó falou, não é ouvir no WhatsApp, ouvi desde quando eu era criança, meu colega me contou. Não, é legitimado, né? Ou seja, tem que ser real. Pertinente, tem que ser pertinente à problemática, tá? Que você está discutindo, tem que fazer sentido. E produtivo, que você possa desenvolver realmente uma argumentação a partir daquele repertório e não só botar ele lá e deixar só para falar que, tem um repertório, tá? Outra dica que eu dou em relação ao repertório também você pode usar um repertório por desenvolvimento, né? Então, você pode colocar um repertório no desenvolvimento 1, um repertório no desenvolvimento 2, de repente um repertório lá na sua introdução para você contextualizar algo, tá? O Enem, ele vai te cobrar que tenha pelo menos um repertório, tá? Um repertório é o bastante para eles, mas é interessante que você bote mais de um, né? Para realmente mostrar ali que você tá sabendo, né, do assunto, tá sabendo fazer essa conexão certinha. Mas um já é o bastante, tá? Eles vão cobrar que seja um. Ok? Então, essas são as 2 dicas primeiras aqui: projeto de texto e repertório, tá? Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. E aqui mais algumas. Faça apenas uma proposta de intervenção, foi o que eu falei. Se o Enem, ele só vai
se o corretor do Enem só vai corrigir uma, então não tem por que você ficar quebrando sua cabeça pensando em mais de uma. Faz uma só que contenha os elementos, né, os 5 elementos que a gente já conversou. Outro ponto, não utilize hipóteses na proposta de intervenção. Também falei sobre isso na aula de conclusão, tá? Não pode utilizar hipóteses na proposta de intervenção. Então, você utilizar se o governo, até botei aqui do ladinho, né? Se o Estado, caso o governo, o Ministério da Educação deveria, tá? Essas questões aqui, ó, que mostram condições, né? Se o Estado, caso o governo, e aqui também o futuro do pretérito, né, deveria, isso mostra hipótese, né? Você não tá, se o Enem está te pedindo uma proposta de intervenção, você não pode jogar a bola para o governo, tá? O governo deveria, se o Estado fizesse, caso o governo, tá? Não pode. Você tem que realmente dar essa proposta, né? Então, nunca usa deveria, use deve, tá? O Ministério da Educação deve, o governo deve, o Estado deve, as ONGs devem, algo do tipo, tá bom? Terceiro ponto, observe a adequação de conjunções. Foi o que eu já falei e vou repetir mais uma vez porque é realmente muito importante, tá? Saiba para que serve cada conjunção. Conjunções aditivas, conjunções conclusivas, adversativas. Saiba utilizar elas, tá? Porque se você utilizar de forma incorreta, isso vai fazer você perder pontos. Outro ponto, atente-se ao uso de nexos nos parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, você não vai começar com os nexos, não vai começar a introdução falando atualmente, odiernamente, sei lá, portanto, né, óbvio que não, que é uma conclusão, né, uma conjunção conclusiva. Mas, enfim, primeiramente, tá? A introdução não é o momento de você colocar nenhum nexo no começo, tá? Nenhuma conjunção no começo. Você vai colocar só o seu tópico frasal direitinho, igual a gente já conversou. Só que os parágrafos de desenvolvimento e de conclusão, eles precisam iniciar com um nexo, tá? Então, lá no desenvolvimento 1, por exemplo, você pode botar primeiramente, tá? Só um exemplo, né? Você pode usar tantos outros. No desenvolvimento 2, você pode colocar segundamente. Além disso, se fizer sentido, né? Se você estiver realmente adicionando algo à sua discussão acima. E no conclusão, o mais legal de se utilizar, digamos assim, né? O mais assim seguro de se usar é o portanto, tá? Começa a conclusão falando portanto, ok? É bem interessante. Então é isso, tá? Introdução, não usa anexo no começo, mas desenvolvimento e conclusão, sim. E um último ponto aqui, ferir os direitos humanos nunca, jamais, de modo algum. Essa questão de ferir os direitos humanos, ela antes zerava direto a redação, tá? Hoje em dia, não zera, assim, totalmente a redação inteira. Ela zera a competência número 5, que é a competência da proposta de intervenção, né, de elaborar uma proposta de intervenção. Porém, né, apesar de não zerar a redação toda, se acontecer disso, né, de ferir os direitos humanos, você perde 200 pontos. Então, né, meus queridos, não é legal? Você pode ser muito bom no resto, né, da sua redação, mas você vai ficar aí com, no máximo, 800 pontos, tá? Então, muitíssimo cuidado com isso, tá? E agora, vamos analisar aqui nossa última análise da nossa aula. Que eu falei sobre, né, um pequeno simulado sobre o projeto de texto. Então, eu coloquei aqui uma proposta, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema
os desafios do combate ao preconceito linguístico no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, tá? Então, olha só. Peguei aqui a frase tema, tá? Vou analisar. Então, o meu problema aqui são os desafios do combate. Então, essa frase já está me dizendo que, existe preconceito linguístico no Brasil, tá? Isso é uma coisa que eu não posso, em momento nenhum, na minha redação, falar que não existe. Existe, tá? E eu preciso falar sobre, eu preciso dissertar, preciso argumentar sobre os desafios do combate, né? Então, existe há um tempo, né? Há uma vontade ali, né? Uma intenção de combater isso, só que tem desafios. Quais são esses desafios? Eu preciso falar sobre isso na minha redação, tá? Então, preconceito linguístico vai ser o assunto, tá? Não posso esquecer do assunto também. E o Brasil é o contexto, bem? Aí aqui eu tenho alguns textos, tá? Eu não vou ler todos os textos aqui, tá? Por uma questão, mais uma vez, de tempo, mas eu vou só mostrar aqui para vocês por cima. Então, esse texto número 1, esse primeiro texto motivador que eu botei, é um texto retirado do livro Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, do Marcos Bailon. Marcos Bailon, ele é uma super autoridade nessa área de preconceito linguístico, de sociolinguística, né, que cuida mesmo dessa questão de uma língua sem preconceitos, né? O Marcos Bailon, em vários momentos, em vários livros, ele fala sobre alguns mitos, né? Que mitos são esses? São mitos que as pessoas têm sobre a língua portuguesa que ajudam, né, que atenuam, digamos assim, o preconceito linguístico, tá? Então, olha só alguns momentos que eu vou botar aqui. Então, ele começa falando: preconceito linguístico está ligado à confusão que foi criada no curso da história entre língua e gramática normativa. Nossa tarefa mais urgente é desfazer essa confusão. Uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. O mapa mundi não é um mundo. Também a gramática não é língua. Então vocês percebem que o Marcos Bailon, ele faz essa distinção, né, do que é uma língua e do que é gramática normativa, porque nós temos, né, uma cultura de exaltar essa gramática normativa, do bem falar, né, bem falar e escrever da língua, e esquecer que na nossa língua falada, né, nossa língua real aqui, que a gente fala todos os dias, que existem várias variações, vê como algo menos culto, às vezes, né, mas tem algumas classes sociais, tem algumas regiões que sofrem com isso, né, mais fortemente, tá? Que tem um preconceito bem direcionado a eles. Então, isso é algo que a gente pode usar na nossa redação, tá? Esse viés aí, né, esse ponto de vista mais aprofundado, tá? Então, existe preconceito linguístico, a gente precisa combater, existem desafios, mas a gente tem que centralizar isso um pouco, essa discussão um pouco, né? Porque esse preconceito linguístico é uma pessoa branca, de classe alta, ela não vai sofrer tanto quanto, né, uma pessoa pobre, né, uma pessoa negra, uma pessoa de uma região, né, mais distante, né, como campo, né, Nordeste, é uma região que sofre muito preconceito pelo sotaque deles, pelos os dialetos mesmo, né, as expressões que utiliza, enfim. Então a gente tem que centralizar essa discussão um pouquinho mais, tá? Então vou pular aqui para o próximo texto, que é uma entrevista quase, né, de uma pessoa que fala: sou filha de empregada doméstica e cresci ouvindo minha mãe, que tinha baixa escolaridade, falar. Quando ingressei na escola, estranhei a forma como as pessoas falavam. Era muito diferente da minha.
então procurava ficar quieta, pois tinha medo de ser corrigida pela professora. Então, essa daqui é uma estudante que, quando, né, ela cresceu ali acostumada com a fala da mãe, que era de baixa escolaridade. Naturalmente, né, ela não vai ter a mesma fala que uma pessoa que é graduada, pós-graduada, ou que tem um ensino médio completo, né? Essas pessoas tiveram a oportunidade, né, de estudar, de melhorar essa, essa habilidade linguística, né, que não, infelizmente não foi o caso dessa senhora. Então, quando a filha, né, entrou nesse ambiente acadêmico e viu que as pessoas falavam bem diferente, ela ficava quieta, ela ficava, né, com medo de ser corrigida. E a pessoa ter um medo de ser corrigida falando a sua própria língua, né, a língua que ela nasceu falando, que ela aprendeu, que é a língua materna dela, isso é muito sério, né? Isso é um problema muito sério. Então, algo super também importante para a gente usar, né, da nossa forma ali, pegar como repertório na redação, tá? Então, aqui ela fala, né, um pouquinho sobre essa questão de sofrimento, exclusão, avaliação equivocada da linguagem certa e errada, né? Então, a pessoa fala lá, a criança fala problema, e a professora fala, não é problema, é problema, e faz aquela faz uma humilhação, dependendo do contexto, né? Então, isso daqui é muito importante também. Aí aqui fala numa visão também mais escolar, né? Que também é um ponto, né, de análise muito importante para você analisar na redação, principalmente nesse problema, né? Preconceito linguístico. Muitas vezes ele começa na escola, né? Ou ele aumenta na escola. Então, prestar atenção nisso também. E no texto 3 é um fragmento aqui, né, de uma reportagem, que é um médico que debochou de um paciente na internet porque o paciente falou pneumonia, né? Não falou a palavra que seria correta, pneumonia, né? Mas o médico utilizou aí, né, de um deboche para diminuir, né? Que é exatamente o que ele fez, para diminuir uma pessoa com base na habilidade linguística dele. Então aqui fala, né, o médico falando, não existe pneumonia e nem raio-x. Como que não existe? Se a gente está falando é porque existe, né? Virou uma variação. Pode não estar em concordância com a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, mas a gente não pode falar que não existe só porque uma pessoa de alta escolaridade não falaria isso, né? A língua ela tem essa habilidade de ter variações, então isso nada mais é que uma variação. Pode não ser uma palavra correta, né, segundo a gramática, mas a gente aqui está falando de língua e não de gramática normativa, ok? Então aqui está falando e o enteado até fala aqui, ó. A reação do médico não foi muito profissional. Quando meu padrasto falou pneumonia e raio-x de forma errada, ele deu risada. Né? Então aqui, mais uma vez, é uma forma de humilhação, né, através da língua. Aí aqui o projeto de texto. Então a gente leu aqui a proposta atentamente, né? Viu direitinho os textos motivadores, o que a gente poderia tirar dos textos motivadores, quais discussões a gente poderia fazer. Interpretou a frase tema, então eu vou falar sobre os desafios do combate e não sobre só preconceito linguístico ou só uma coisa ou outra, tá? Esse é meu foco. O que você pensa sobre a problemática? Então, eu posso pensar, por exemplo, que ela tem raízes históricas, né? Ela tem raízes históricas, a língua ela é utilizada como uma ferramenta de exclusão, torna as classes sociais mais distintas, né? Aumenta essa diferença, né, entre uma classe social e outra. As escolas ainda não fazem um trabalho efetivo para acabar com esses mitos, né, acabar com esse preconceito e etc. Aí, né, eu coloquei aqui tudo que eu penso. Penso isso e isso e isso sobre o tema. E agora é o momento de você fazer o
brainstorming, o levantamento de ideias. Então, se eu for analisar então este problema numa dimensão histórica, eu posso falar sobre uma colonização linguística, que foi o que aconteceu no Brasil, né? Essa imposição que houve do português de Portugal aos índios. Eles já falavam uma língua, né? E teve essa imposição de falar a língua europeia, né? E isso traz resquícios para a gente até hoje, né? Das pessoas acharem, que eu coloquei aqui no segundo, uma postura eurocentrista sobre a língua, que o português de Portugal é mais limpo, né? É melhor do que o português brasileiro. Mas as pessoas esquecem que o português brasileiro passou por várias mudanças, né? Foram várias línguas que tiveram influência sobre a nossa. Então, realmente, ela não vai ser igual ao português de Portugal. Então, a gente não pode fazer essa comparação, né? Outra questão também que eu aqui levantando, né, a ideia, como eu falei, você bota tudo que você vê, que você pensar, tá? Alguma coisa você vai poder retirar daqui. Primeira geração modernista, né, olhando sob um viés mais literário. Então, a primeira geração modernista, ela tinha muito a ver com essa liberdade linguística para se livrar das influências europeias. Então, tinha uma valorização muito grande do Brasil, da língua brasileira, né? Inclusive, tem um poema, né, que a gente vê em todos os livros de português por aí, que é o Pronominais, do Oswald de Andrade. E ele fala isso, né? Dê-me um cigarro, me dá um cigarro, né? Deixa disso, bobeira, né? Tá falando ali numa fala mais coloquial, mais do dia a dia, usou ali uma ênclise no momento que não deveria, né? Quando você está comprando um cigarro, você não precisa de usar uma norma culta, uma norma padrão. Então esse poema ele é muito, muito utilizado, muito importante também. Dá para você usar como repertório cultural também. Por último aqui, a visão da gramática normativa como única correta nas escolas, né? Então esse constante ali, a professora sempre corrigindo, nessa correção constante de a pessoa fala problema, aí a professora vai lá e fala, não é problema, é problema. Flamengo não é Flamengo, é Flamengo. E entre outros também, né? Então a escola ainda não está ali 100%. Isso está melhorando, obviamente. Então, na redação, em momento nenhum, você pode falar que a escola não ajuda em nada. Né? Ela está melhorando, né? Tem professores estudando mais e mais essa parte, né, da sociolinguística, mas, né, ainda não está fazendo um trabalho ali 100% em relação a isso. Ainda tem professores muito normativos, né, que ficam muito ali focados em regras gramaticais e tudo mais e esquecem que há variações, né? As variações são muito importantes para a língua, tá? Então eu coloquei aqui todo o meu brainstorming, todo o meu levantamento de ideias, tá? Tudo que eu vi, que eu pensei sobre a problemática, eu botei ali, tá? E agora é o momento então de organizar. Quais argumentos aqui que eu quero utilizar? Aí eu quero utilizar o argumento aqui relacionado à dimensão histórica, né? Eu quero falar que houve essa colonização linguística, essa imposição, teve resquícios, né, na nossa cultura, muito ruins, etc. Eu quero utilizar isso, tá? Então, eu quero utilizar isso no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Né? Onde que eu vou incluir isso, tá? É isso que você vai fazer nesse momento de organização. Estratégia argumentativa, né? Então, eu vou utilizar a estratégia argumentativa de causa e efeito. Então, eu vou falar que meu argumento é sobre a visão da gramática normativa como única correta nas escolas. Então, eu vou fazer uma questão aqui de causa e consequência. Por que isso ocorre? Né? Por que essa visão ocorre nas escolas? Por causa disso, disso, disso. E qual que é a consequência disso? Aí você pode relembrar, por exemplo, lá do texto motivador que a menina, né, ela estava ali toda acuada, ela não queria falar na aula, né, no contexto acadêmico ali, porque ela ficava com vergonha, porque ela não tinha o mesmo vocabulário, digamos assim, das outras pessoas na sala dela. Ela ficava com medo de errar, né? Isso é uma consequência seríssima, né? Então aqui, né, no momento das estratégias argumentativas, é você realmente ver
qual é o melhor argumento para usar, tá? E por último, a proposta de intervenção, né? Então, olhando aqui essa visão geral de argumentos, de raízes históricas e tal, você vai pensar em somente uma proposta de intervenção que contenha os 5 elementos, né? Ação, agente, modo e meio, ou meio, efeito e o detalhar algum desses elementos, tá? Então, gente, o projeto de texto é só isso, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, ele até te ajuda e ajuda muito a você escrever a redação. Então, depois que você fez o projeto de texto, vai lá para a sua página de rascunho, escreve sua redação e depois passa limpo, tranquila, lá para sua folha e, gente, é só esperar o 1000 vir, né? Então, meus queridos, chegamos aqui ao final da nossa última aula, né? Muito obrigada pela participação de todos vocês, né? Todos que ouviram online, né? Ali ao vivo as aulas, mas os outros também que viram depois, né? Muito bom ver que vocês estão aí se dedicando. A gente teve um ano muito difícil, muito complicado, que deixou a gente muito desmotivado, mas quero dizer para vocês, não se desmotivem, tá? Fiquem aí firme nesse sonho que vocês têm de ir para uma universidade, mas a gente aqui, né, como professor, não só eu tenho certeza, mas todos os outros que fizeram as aulas, né, de atualidades, de matemática, de história, biologia, tudo, a gente espera ter contribuído aí para vocês de uma forma bem positiva e que quando vocês estiverem lá em janeiro, abrir a folhinha lá de redação, que vocês lembrem, né, das dicas que eu dei aqui para vocês e eu desejo muita boa sorte para vocês e eu quero saber, hein, depois